Avantes, Aeronauta. Só que o Dico, estamos aqui no Rio de Janeiro, na FINAC do Barra Shopping. Nosso camarada aqui, Felipe Fogosi, está lançando o livro Aurora, né? Então, fazendo uma pequena entrevista aqui pra gente conhecer esse trabalho aí. Então vamos começar, meu camarada. Você sempre leu quadrinhos? Você começou há pouco tempo? Como é que é? Cara, meu pai me ensinou a ler quadrinho quando eu era moleque. Eu tenho 41, então faz tempo. Tempinho, né? Tempinho. Eu comecei a ler gibi mesmo na banca, meu pai me levava, eu lia RGE muito na época, Rio Gráfico Editoras. Né, muito antes de Abril. Muito antes, então Marvel na época era da RGE, ele Recruta Zero, Mortadela e Salaminho, enfim. Daí também comecei a ler Disney, Maurício de Souza, né? Aí eu peguei a fase áurea nos anos 80 da Marvel e da DC na Abril, que daí tinha Super Aventuras Marvel. Era GTV. Exatamente, peguei toda aquela. O John Byrne lá, A Morte da Fênix, Fênix Negra, tudo isso. Eu li em quadrinho, inclusive assinava, eu ganhava de presente de aniversário, assinatura. Maneiro. Mas, quer dizer, fui crescendo também, daí comecei a ler Mad, né, uma coisa um pouco mais adulta, né, mas para minha idade, né, entrando na adolescência, aí Circo, Chiclete com Banana, umas revistas um pouco mais alternativas. Também comecei a ler Manara, né, um quadrinho europeu, sempre fui fã de Asterix. Então, assim, cresci lendo, né, quadrinho, e na época também desenhava, tinha um fanzinezinho meu, né, da escola e tal. E aquela coisa aí, né, paralelo a isso, sempre gostei de cinema, né, fui fazer teatro e tal, e acabou que meio que caiu do céu, quer dizer, as portas se abriram para eu começar a trabalhar como ator. Então eu entendo que muita gente, por essa coisa da mídia, né, te promove como ator. Na verdade, a primeira vez que eu vi esse nome foi uma surpresa. Foi tipo, falaram assim, Felipe Fogosi, você é o cara da TV, assim? Sim. E aí ele conhece quadrinhos, participa. Mas é engraçado porque o primeiro papel que eu fazia, a vida é muito louca, né? Depois que eu fui numa minissérie chamada Sex Appeal, e eu fazia um cara que ele era desenhista. E era muito engraçado porque alguns dos desenhos eu fiz. Maneiro. Inclusive, e a primeira grande entrevista que eu dei para um veículo, que foi a Folha de São Paulo, isso há mais de 25 anos atrás, eu lembro que na abertura o jornalista, que é o Marcelo Coelho, ele falava só isso, que na minha casa eu só falava de gibi, só falava de... E não tinha essa época de ouro, vamos dizer, do cinema agora de X-Men, né? Só tinha o Batman do Tim Burton e olhe lá. Então, E eu acho que eu dei sorte também na TV de ter feito alguns trabalhos que tiveram essa pegada pop, porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa tradição, né? São poucos os produtos que de vez em quando abordam nessa temática. Então, Olho no Olho, né? Tinha essa linguagem bem pop, bem quadrinho, depois os Mutantes também. Então, de certa forma, mesmo na TV eu consegui fazer alguma coisa ligado com essa área que eu sou fã também, cresci assistindo Armação Ilimitada, que é uma coisa que tem gente que só vai no YouTube e vê o que era Armação Ilimitada, que uma galera mais nova não sabe. Né? Tinha umas pegadas de ação, né? Total, era uma linguagem toda fragmentada, muita referência de milhões de filmes. Então, assim, e daí, na verdade, eu fiz faculdade de cinema em São Paulo, depois eu morei 2 anos na Califórnia, fiz o UCLA, sempre voltado para essa área de roteiro. Comecei a escrever teatro, colaborar com jornal e comecei a escrever longa, né? Pensando em vender para o mercado americano quando eu voltei dos Estados Unidos. Inclusive o original da Aurora era para ser roteiro. Não, na verdade eu tenho ele ainda em inglês, depois eu traduzi. Só que é isso, assim, eu escrevi o Aurora, é uma ficção científica, né? O pessoal vai ler. Eu já escrevi pensando no mercado americano, no sentido de efeito, as locações também se passam, a história tem CIA, tem um monte de coisa que aqui no Brasil ficaria meio estranho. O pessoal me pergunta, por que você não pensou em adaptar a história para o Brasil? Eu falei, eu ia ter que reescrever uma outra história, na verdade, porque... Tá escrito, né? E aqui no Brasil não tem elementos que não tem um equivalente aqui, entendeu? Sim. Enfim, daí eu pensei, em vez de deixar na gaveta como roteiro,
por que não adaptar para um quadrinho com uma linguagem que eu gosto, uma narrativa visual. E para mim é um sonho, né, de ter junto com, né, na minha estante ali vários nomes, assim, ter agora uma coisa, poxa, que eu fiz e é um projeto de anos, assim. E estou muito feliz, cara, da colaboração das pessoas. Desde a gente fez o crowdfunding, assim, a gente, né, conseguimos bater a meta e agora eu já estou recebendo, né, um feedback das pessoas que têm lido e poxa, para mim é um prazer, assim, óbvio, né, eu sei que a unanimidade é burra, né, já diz, que claro que, né, vai ter gente que não vai gostar, mas assim, faz parte. Agora, só disso, de você poder dividir porque quando você atua, você sempre está representando alguma coisa que alguém escreveu. Sim. Aqui sou eu, então o culpado sou eu, mas estou muito, muito feliz. Sim. Agora vamos falar sobre a sinopse em si. O que exatamente aborda a Aurora, como é que ele aborda, o que ele fala? Em 2004, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, uma ex-namorada na época, que eu tenho muita pinta, cara. E daí ela falava que eu parecia um dálmata. E daí um dia eu comecei a ver que eu realmente tinha fazia uns desenhos geométricos assim perfeitos, um triângulo. Daí eu comecei a pirar nessa história. Eu falei, poxa, imagina se um cara de repente tem vários padrões geométricos no corpo dele. A primeira ideia foi daí eu comecei a viajar. Falei, poxa, imagina se o cara tem uma constelação impregnada nele. Poxa, daí o que isso significa? Tal? Ele nasceu assim, aconteceu alguma coisa para... essa foi a ideia original. E eu, na verdade, estava trabalhando em um outro roteiro e deixei essa ideia na gaveta. E ao longo dos anos, eu pesquisei muito, porque eu quis botar astronomia junto com medicina, junto com sociedade secreta. Então, conforme as ideias iam aparecendo, eu ia anotando e pesquisei muito até um momento que eu realmente já tinha páginas e páginas de material, já tinha os personagens, já tinha... Eu falo que eu comecei um quebra-cabeça com uma peça, e daí tive que criar o quebra-cabeça em volta. Sim. E daí, quando eu já tinha esse material, eu sentei para escrever. E daí aquela coisa, né, disciplina de escrever e tal. Em 3 meses eu tinha o primeiro tratamento, depois escrevi mais 3, e é isso. Daí o roteiro existia, mas daí eu, né, continuei trabalhando em outros roteiros e ficava com essa vontade de falar, poxa, aqui no Brasil, não sei, vai ser difícil, né, e ao mesmo tempo eu não estou nos Estados Unidos, né, também para estar correndo atrás, batalhando. Sim. Eu pensei, poxa, por que não? Já que todo mundo, né, Hollywood, um monte de gente está adaptando quadrinho para o cinema, por que não fazer o contrário, né? Por que não adaptar um roteiro de cinema para o quadrinho, né? E foi assim. Daí eu fui procurar um estúdio de quadrinistas, né, que eu me associei, chama Instituto dos Quadrinhos lá em São Paulo, que é escola, é agência, tem muitos desenhistas, coloristas que eles agenciam para o mercado exterior, para a Europa, para os Estados Unidos. E daí foi uma outra aventura, assim, cara, né, que é uma coisa bem solitária, essa primeira etapa, né, de você só na tua casa, pesquisando e tal. Sim. E daí uma parte colaborativa, né, com os artistas, né, de fazer... Né? Total, e é muito legal você ver a coisa se materializando, porque tá tudo na tua cabeça, né? E daí você vê nascer ali, é muito gostoso, assim. Como é que foi essa arrecadação aí? Foi difícil, foi fácil? O quanto foi arrecadado? Como é que é? Fala um pouco mais aí sobre essa campanha. Cara, então, não foi fácil, não. Eu achei que ia ser mais fácil, foram 3 meses, né? Um pouco mais, geralmente você bota 2 meses, né? Olha, eu não sei, eu fiz pelo Catarse, eu fiz na opção do maior tempo possível, que era 3 meses, né? Sim. E foi, cara, aventura no sentido de ter que realmente mobilizar as pessoas. Mandei mais de não sei quantos e-mails, Facebook, realmente uma coisa corpo a corpo, assim. Para mim, pelo menos, não foi assim, a coisa vai sozinha, entendeu? Então, e eu bati a meta justo, assim. Até o último dia foi com emoção, mas a gente bateu. O único problema é que, com o pessoal do Instituto, a gente tinha, quando eles leram o roteiro, eles acharam que ia dar um formato europeu de 64 páginas, né? Depois que a gente bateu, então a gente fez o nosso orçamento em cima de 64 páginas, né? Porque você paga os artistas por página.
Quando a gente bateu a meta, estava tudo, agora vamos sentar para fazer o layout direitinho. Falando, pô, no 64 não vai dar, cara. E agora? Cara, como não vai dar? Não? E agora? Não tinha como a gente pedir uma grana para as pessoas. Então, uma alternativa, eu busquei duas empresas, a LG e a Subaru, e eles deram uma força para a gente conseguir acabar o projeto. Quer dizer, quem colaborou vai receber, em vez de 64, 108 páginas, quer dizer, quase o dobro. É considerável, né? A diferença. Então, mas assim, muito bacana. E é isso, cara. Tô muito orgulhoso e tô já feliz com a resposta das pessoas. Assim, eu te perguntava justamente isso agora, como é que tá esse feedback aí? É incrível, cara. É melhor do que eu imaginava, assim, gente muito bacana, assim, o Sadovski, por exemplo, o pessoal da Omelete, uma galera peso pesado que leu e até falando, pô, me emocionei, umas coisas que eu não esperava, assim, pô, emocionar lendo quadrinho, assim, falei, pô, que bacana, entendeu? Né? Não, eu tô feliz, assim. E é isso, né? A gente lançou, na verdade, semana passada em São Paulo. Aqui é a segunda cidade no Rio que a gente está fazendo. E vai estar nas bancas, vai estar nas maiores livrarias. Eu espero isso, que o pessoal... Hoje em dia é muito fácil, né, de você entrar em contato com as pessoas através de rede social. Então, né, a gente tem a página oficial no Facebook, que chama Aurora HQ. Tem meu canal no Instagram. Então, assim, galera, pô, lê... Posta lá, gostei, não gostei. Eu quero saber a opinião sincera de vocês aí. Tá. Agora, só para finalizar aqui, para acabar com esse embate, DC ou Marvel? Cara, isso, bom, é um debate eterno. Para mim, é que o problema é assim, eu acho que como universo, eu acho a Marvel mais legal, como universo. Agora tem o melhor, pra mim, o melhor personagem, que é o Batman de todos os tempos. Mas esse é um clássico que a gente cansou de comentar lá no Terra Zero. E o segundo, na verdade, de infância, que eu comecei a gostar de herói com o Super-Homem, porque eu sou da época do filme, eu vi no cinema, né, do Richard Donner. Toda uma geração começou nos quadrinhos por causa desse filme. Então, assim, quer dizer, eu gosto muito do Super-Homem. Agora, Batman, pra mim, é o personagem é o melhor personagem de todos os tempos. Então, assim... Esses dois personagens, pra mim, é isso. Então, quando você fala Marvel e DC, fala, pô, pra mim, os dois melhores personagens são, né? Claro que tem outros da Marvel que eu gosto, mas assim, os top 1 e 2 pra mim é da DC. Agora, eu acho que o universo da Marvel é mais legal, e eles conseguiram fazer isso, estão conseguindo fazer isso no cinema também, de trazer esse conceito de universo para o cinema. Por isso que os filmes uma pegada bem quadrinhos que os caras conseguiram colocar no cinema. Exatamente, né? Isso tem dado certo, né? Eles têm feito com que, independente dos filmes serem individuais, que eles se comuniquem, né? E você tem Então, independente, assistir Capitão América, tem referência dos Vingadores, tem referência do Homem de Ferro, tem referência, entendeu? Você vai amarrando e vira uma coisa só, num macro, assim, que eu acho bacana. É engraçado que esse perfil do cara que gosta de Marvel, mas é fã do Batman, é muito comum, assim. Mas, cara, eu não tenho isso, porque... Eu acho que isso é uma coisa mais nova, assim, cara, porque quando como eu falei, eu recebi um pacote, igual aquele de talão de cheque, assim, de plástico, assim, todo mês chegava das revistinhas da Abril, que eram, né, e vinha Marvel e DC, então eu lia tudo, né, e tinha coisas clássicas, desde aquela saga lá do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, que falava de drogas, que é uma coisa que pouco, né, não sei se foi reeditado, mas assim... Foi reeditado há pouco tempo. Bom, Esquadrão Atari, Camelot 3000, tinham coisas, né, que eu li da DC nessa época que eram incríveis, né? Bom, tinha o John Romita, tinha toda uma galera também, mas eu acho que a Marvel, de repente... ficou mais jovem durante um tempão, assim. Acho que ela tinha uma pegada mais jovem, assim, eu acho, né? E depois, assim, eu também tem uma época que eu dei uma parada, quando começou a dar comics, assim, foi uma época que eu parei um pouco de ler, eu comprava mais graphic novel só, eu não comprava regular na banca. Mas assim, eu acho que esse... Bom, só ver Comic Con, mesmo aqui no Brasil, é um mercado que... E é isso, né, que quando eu era moleque, hoje em dia você não precisa ser nerd pra gostar, né? É um prazer pra gente que é fã de quadrinhos ver esse crescimento, né?
Pô, e é isso, assim, eu acho que hoje em dia você vai em qualquer convenção, você vê mulher, você vê família inteira, adulto, literalmente. jovem, né? Antigamente era muito mais restrito, assim, né? Então eu acho que, poxa, que bom, né? Tá, só pra finalizar aqui, você tem lido alguma parada atualmente? Quer indicar alguma coisa assim, mais recente? Cara, eu tenho lido mais quadrinho nacional, assim, eu li o Carnívora, que inclusive recebi, que eu colaborei também, do Péricles, que eu achei sensacional. Tenho lido mais quadrinhos, assim, mais nacional mesmo. Não, assim. pode falar. As coisas do Beirute eu sempre acompanho, né? As adaptações agora que ele fez para do Astronauta também achei muito bacana. O PCP tá matando a pau, né? Tá. Ele, inclusive o Guzman, né, que cuida, que é a brother também, pô, eles acertaram na veia, assim, nessas adaptações. Então é isso, e também, assim, eu tava muito focado no lançamento, cara, e varando noite, revendo cor e revendo tudo, então eu vou voltar a consumir mais agora, assim, mas é isso, eu tô nessa pegada nacional bastante, assim. Valeu. Isso aí, Zona Nota, a gente fica por aqui e em breve aí resenha da Aurora lá no Terra Zero. Valeu! Então, em 2004... Por favor, comparecer ao serviço de atendimento ao cliente localizado na entrada da loja. Por favor, comparecer. Fabiano. Seu pai. Bom, em 2000... Por favor, comparecer ao serviço de atendimento. Porra, Fabiano, tá atrapalhando, meu camarada. Yeah!